Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é erosão e sedimentação, essas duas palavras que estão aparecendo aí na sua tela. Preste bastante atenção e até o final do vídeo você vai precisar responder para mim o que são essas duas palavras novas aqui, tudo bem? Então vamos começar. Vamos começar pela palavra erosão. A erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rocha de uma superfície. Então, nós temos aqui nessa imagem o exemplo da imagem 1, que ao longo do tempo se transformou na imagem 2. A gente pode perceber nessa imagem aqui a transformação desse relevo e dessa superfície. Essas setas em azul significam o processo de erosão. Ao longo do tempo, choveu muito e então esse solo foi se transformando. As chuvas e os ventos são os fenômenos que mais causam a erosão. Quando atingem o solo em quantidades grandes, podem causar esse deslizamento. Então, nós estamos vendo aqui que esse solo vai se deslizando, vai se desfazendo aos poucos. O vulcão, por exemplo, também é um outro elemento, natural que pode causar a erosão no solo. Então, só para lembrar, a erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rocha de uma superfície. Nós já aprendemos sobre o relevo, vimos que o relevo ele pode ser configurado de várias formas, mas esse relevo ele vai estar sempre em constante transformação. Uma das coisas que vai transformar a aparência, a característica desse relevo é então a erosão. O ser humano também pode causar erosão, não é só por fenômenos naturais como vimos o caso da chuva, dos ventos, do vulcão. O homem também pode causar esses processos de deslocamento no solo. Um exemplo é esse da imagem também, porque o ser humano ele pode tirar, por exemplo, essa vegetação toda que está aqui nessa superfície. E assim, quando chove, a água que seria absorvida pela raiz dessas árvores, agora, como não tem mais vegetação nessa imagem aqui, o que acontece é que ao chover, a água ela entra e ela infiltra no solo, ao invés de ser absorvida pelas raízes, e ao longo do tempo esse solo vai se modificando, o solo vai ficando mais úmido e aos poucos ele pode deslizar, como a gente vê nessa segunda imagem aqui. Aqui nós temos um tipo de superfície que está se deslocando. Então, há muitos processos erosivos aqui nessa imagem. O processo erosivo é causado pela ação do homem, porque retirou toda essa parte de floresta, de planta, de vegetação. Então, quando chove, a água entra no solo diretamente, ela não é absorvida pela raiz. Então, a gente entende que as florestas, as plantas, elas protegem o solo para que não haja erosão. Vemos nessa imagem agora o exemplo de 4 tipos de terreno diferentes. E o meu objetivo aqui é que você perceba que quanto maior a vegetação de um local, menos chance esse terreno tem de ter erosão. Então, olha, esse primeiro quadro aqui, essa primeira imagem aqui, fala que a erosão aqui é quase inexistente, que significa que quase a gente não tem erosão num tipo de terreno como desse da primeira imagem. Por quê? Porque quando chove demais nesse lugar, a raiz das árvores absorvem a água, ao invés dessa água ficar ali se acumulando e aos poucos acabar desmoronando esse terreno. A segunda imagem aqui temos uma erosão média, porque as plantas já estão mais espaçadas, então menos plantas faz com que a erosão comece um pouco a atingir, ali aquele lugar.
Aqui nessa terceira que diz assim muito alta, é porque o terreno está limpo, não tem plantação. Então, a chance de acontecer erosão num terreno limpo como esse é muito grande, tá bem? E nessa outra imagem que diz que é baixa, o solo ele tá completamente cheio de plantação, de pastagem, os animais estão ali, então a probabilidade de se ter uma erosão num terreno como esse é muito menor. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que significa a sedimentação. Aqui nós temos uma imagem bastante simples, mas acredito que ela vai nos ajudar a entender bem o que significa sedimentação. Bom, primeiro nós vimos então que a erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rocha de uma superfície. Então imaginemos que essa superfície aqui, essa montanha, ela sofreu muita ação da chuva, dos ventos, e então aos poucos ela vai se desfazendo, ela vai se deslocando. Só que ela não se desloca de uma forma normalmente inteira. Ela vai se deslocando em sedimentos, em pedacinhos. Então, quando chove demais, aos poucos esse relevo, né, essa montanha, ela vai liberando uns sedimentos que são como se fosse pequenos pedacinhos. Olha, essa representação dessas bolinhas que eu faço. Pequenos pedacinhos do solo, de rocha, eles vão se deslocando para regiões, para uma superfície mais baixa de onde ela saiu. Nessa imagem, ela está se deslocando para o fundo do mar. E aqui embaixo você vê, né, sedimentação. Então, cada uma dessas bolinhas aqui são os sedimentos. Eles saíram, então, dessa montanha. Então, o processo de sedimentação é o depósito aonde esses sedimentos vão ficar após sofrerem a erosão. Então, vocês podem perceber que a erosão e a sedimentação, elas se complementam, elas se completam. Primeiro, nós temos a erosão, que vai deslocar a terra e a rocha. Esses pedacinhos de rocha e de terra, que nós vamos chamar de sedimentos, vão deslizar para regiões menores e ali vão se agrupar. Esse é o processo de sedimentação, é o depósito desses pedacinhos de rocha e de terra que se deslocam depois de uma erosão. Só mais uma imagem para vocês entenderem e relembrarem. Então, essa seta aqui indica que esse solo está sendo deslocado, pequenos pedacinhos e sedimentos estão sendo aqui transportados, esses sedimentos estão sendo transportados para regiões mais baixas. Esse é o processo de sedimentação. Como você pode perceber, a erosão e a sedimentação, elas podem trazer alguns prejuízos para o ser humano, porque quando a gente tem um relevo que vai se deslizar, vai se desfazer, nós temos alguns prejuízos, né? Nós temos aqui nessas duas imagens o exemplo de uma erosão que atingiu esses dois terrenos. Na primeira imagem aqui, a gente percebe que a erosão causou um estrago nessa rodovia, né? Os passageiros saíram do carro para olhar o estrago que as chuvas fizeram nessa superfície. Já nessa segunda imagem, temos algumas construções nesse morro. Choveu muito e aconteceu que esse morro começou a deslizar, é o deslizamento do solo por causa da ação da chuva mesmo, né? Então, como podemos evitar que a erosão cause tantos problemas para a sociedade? Bom, uma dica é não desmatar, né? Porque à medida que a gente vai desmatando, por exemplo, essa segunda imagem aqui, com certeza esse morro era repleto de árvores,
de floresta. O ser humano foi lá, retirou toda aquela cobertura vegetal, todas aquelas árvores, construiu casas. Então, quando chove, essa água não é absorvida e isso causa um sério problema, porque esse solo vai se modificando a cada vez que a chuva atinge aquela região. Então, como nós podemos evitar? Não desmatar, reflorestar, se possível, planejar qualquer tipo de construção a ser feita e até mesmo observar se há mudanças no solo, né? Existem algumas pessoas que estudam o solo e é importante que eles continuem estudando o comportamento do solo e se perceberem alguma alteração, algum sinal de que a erosão está atingindo aquele lugar, então sim, é preciso tomar providências mais sérias. Algumas medidas para que a sociedade não seja atingida, como o caso dessas duas imagens que a erosão causou uma triste cena aqui. Uma triste situação, né? Enfim, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido o que é erosão e sedimentação. Traga suas dúvidas, as suas observações, o que você entendeu, e amanhã na aula de geografia nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Até a próxima. Um beijão!